também está presente de forma virtual. Rosalinda Fidalgo, do Comitê por Direitos Humanos, e a professora doutora Dulce Pereira, a barragem, mais uma barragem, infelizmente, cada vez no nosso país. Dessa vez nós estamos trazendo, né, marco rompimento da barragem Pirocaua, que aconteceu em Arizona, na Amazônia Maranhense, há um ano, exatamente nesse dia de hoje, março, pela madrugada, desse dia que acontecia o rompimento da barragem Pirocaua em Arizona, Rodofredoviana, na região oeste da Amazônia, que é a Amazônia, que faz parte da Amazônia Legal do nosso país. E esse caso que nós estamos tratando hoje, nessa coletiva de imprensa, ele é, na verdade, né, é um dos casos, assim como outros que a gente acompanha, né, até hoje, é um rompimento que foi, né, taxas de crimes ambientais causados em Mariana e Brumadinho. Esse caso, o rompimento da barragem Pirocaua, é um caso mais contraditório, nós diríamos, né, mais desiguais, dessa forma assustadora, uma grave, né, desigualdade que nosso país. Porque nós estamos falando uma das regiões de maior relevância dessa terra, que é a região de Arizona, onde existem diversos mananciais, existe a reserva ambiental Arapiranga-Tramaí, série de manguezais importantes para a vida não só do território maranhense, não só do Brasil, mas do mundo, faz parte da Amazônia. E é nessa região que tem importância para a terra, onde existe também, que é também uma área cobiçada pelo grande capital internacional, que é expressado naquela região pela empresa Equinox Gold, uma mineradora canadense, privada, que atua no Brasil em diversos estados, Bahia, tem se expandido cada vez mais forte no Maranhão, quando torna aquela região, zona Godofredoviana, uma das maiores minas de ouro do Brasil, onde existem diversos empreendimentos, como a barragem de sedimento que essas minas céu aberto, foram, cai o ouro, a riqueza do Maranhão, 24 horas por dia, e deixa para a população de Arizona a falta de água potável, áreas contaminadas, a insegurança nas moradias, vão achando cenário de tensão, de conflito, medo cada vez mais forte. Então, de forma breve, a gente quer apresentar resultados da análise feita por várias universidades públicas e dizer, para finalizar, sobre negra, historicamente tradicional, extrativista, está em cima das maiores riquezas que tem no Brasil, grande mina de ouro, mas que vive pobre. E essa é uma tradição de acontecer no nosso estado, no nosso país, na Amazônia Maranhense. E também uma prática exitosa da Equinox. A companheira Rosalinda Fidalgo, que é do Comitê por Direitos Humanos na América Latina, diretamente do Canadá. Uma das áreas controladas pelo crime organizado que opera em collusion com o Estado. Este contexto gerou um tremendo aumento da violência e extorsão nas comunidades, incluído o deslocamento forçado de metade da comunidade em 2015 e o assassinato de pelo 55 membros da comunidade em 2019. A coisa é muito grave.
No Brasil, en relación a operaciones en Arizona, a pesar de duras rupturas por los depósitos de residuos, a empresa continúa relatando que está mantendo a melhores prácticas de gestão de residuos da indústria. No entanto, uma revisão do rompimento de barragens do lago de Piracau por um especialista técnico independente concluiu que a raiz do rompimento foi a negligência sistemática. Destacou ainda que todos os fatores que provocaram a ruptura inicial continuarão presentes na reconstrução de barragens, o que significa que o risco de ruptura continua presente. Além disso, sua revisão técnica de dados meteorológicos mostrou que as alegações da Equinox Gold que a causa do rompimento foi a chuva causada por uma tempestade de 10.000 anos, não corresponde à quantidade real de chuva e que, de acordo com dados oficiais, a quantidade de precipitação foi de cerca de 2,3 anos. Atualmente, a empresa informa que instalou uma nova estação de tratamento de água para melhorar a qualidade de vida das comunidades locais, o que enfaticamente é rechazado pelas populações atingidas. É importante destacar a crise de acesso à água potável que a empresa deixou para as populações que recentemente ficarão mais de 7 dias sem água, provocando conflitos intracomunitários devido à falta de água, além de mulheres e crianças que foram as mais afetadas, gerando um clima de tensão social. Para nós, não há dúvidas que a empresa pretende permanecer no Brasil por muito tempo. Eles veem isso como uma oportunidade estratégica para o crescimento econômico da empresa. Estamos muito preocupados pela falta de ações reais e concretas no atendimento das demandas das populações atingidas por suas operações de mineração e acreditamos que isso representa um grande risco não apenas para suas minas em operação, mas também para aquelas em desenvolvimento. Expressamos nossa solidariedade com os afetados por Arizona e nos unimos um pelo de justiça. Aguas para a vida, não para a morte. Muitas graças. Muito bem. E uma análise muito realista, muito também visionária, porque ela mostra, de fato, da forma como a empresa atua hoje, principalmente criando ruptura social. Eu acho que essa percepção é muito importante. Sim, e se a estratégia, como bem disse no boletim de imprensa, que se a estratégia de Equinox Gold, a dissolução do tecido social, do conflito social, é uma estratégia muito importante por a empresa. E eu tenho uma pergunta, que é qual o quanto a sociedade canadense, em geral, entende essa questão da presença muito predatória e também que nega direitos humanos às pessoas. Sim, saber se há alguma empatia no Canadá. Eu vou falar em espanhol. Sim. E, bueno, yo voy a decir que los primeros afectados por el modelo de la industria minera canadiense son los pueblos indígenas de aquí, que son los primeros que han padecido este modelo depredatorio. Y hay, por supuesto, que sociedad civil canadiense y norteamericana que está en apoyo con las luchas que se llevan a cabo. Se sabe bien que el modelo extractivo buena parte afecta no solamente a la población, sino también a la población de otros países donde están estas empresas, sino también aquí. Y muchos
muchas universidades, sociedad civil, organizaciones están en contra de este modelo, porque además no dejan ninguna riqueza al pueblo canadiense. Todo se lo llevan para las empresas y una parte mínima va hacia el gobierno. Pero la riqueza que generan las empresas no son distribuidas siquiera para el pueblo canadiense, que se piensa que está rico, pero no, en realidad ese es el parte del modelo que se quiere imponer hacia otros países, que aquí comenzó, eso es lo que yo podría decir. Y existe solidaridad también de diversos sectores de la sociedad canadiense para combatir este modelo que es... Sí, dígame. Solamente decir que hay sectores de la sociedad americana, tanto en Canadá como en Estados Unidos, que estamos en contra de este modelo de depredación y de muerte. Gracias. Obrigado, sim. Linda. Agora a gente vai passar a fala para o professor Magalhães Nascimento. Doutor em Química Analítica pela Universidade. É mestre em Química Analítica, graduado em Química Industrial na UFM. É professor e chefe do Departamento de Tecnologia Química da UFM desde 2016. É líder do grupo de pesquisa NARP e é professor pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Energia e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Maranhão. As avaliações foram feitas tanto físico-químico como microbiológico. Essas análises microbiológicas foram realizadas no pavilhão tecnológico da Universidade Federal do Maranhão, que tem uma expertise de mais de 15 anos de avaliação e análise de físico-química e de microbiológico, que faz análise para várias empresas, pessoas físicas, aqui na cidade, aliás, não só na cidade de São Luís, mas no Maranhão. E análise metais pesados com a técnica de absorção atômica ICP-OES. Aqui nós temos algumas figuras, ótimo, algumas fotos, ou para os mais antigos, como retratos, alguns retratos e os pontos onde nós fizemos nossas coletas. Não vou entrar, mas aqui a gente tem alguns balneários, inclusive balneários que as pessoas usam ou para esse lazer de contato direto, ou para pescar e fazer pesca de subsistência. Então, as pessoas, além de usar como lazer, como recreação esses balneários, elas também tiram o seu alimento. Então, isso deixa mais evidente a importância de um trabalho feito criterioso, tá, para observar o quão atingido foram esses corpos d'água. Aqui também a gente tem a coleta, onde é esse ponto 22 aí, pessoal, ele é um ponto onde ele é um rompimento. Vocês estão vendo essas tubulações, elas não existiam. E hoje desce uma certa quantidade de efluente, vindo da mineradora, que antes não desciam, porque antes tinha uma rua que era fechada. Então a gente já tem uma contribuição adicional que leva, inclusive, ao principal manancial de abastecimento de água para aquela comunidade. Aqui algumas fotos, tá? E alguns pontos onde nós coletamos caixas d'água, poços, nas casas das pessoas. Mais fotos para identificar. Esse ponto 26 ele é interessante, porque esse ponto 26 ele é a ETA nova. Tá? Essa ETA nova, nós colocamos o ponto aqui para registrar que nós não podemos fazer a coleta quando solicitamos, tá? Porque nos falaram, os representantes da empresa, na época só tinham pessoas que trabalham na empresa, eles não nos permitiram entrar porque eles precisariam de autorização da prefeitura, porque a prefeitura estava sendo responsável. E eu perguntei e questionei porque eu achei estranho que a prefeitura é responsável porque não tem um funcionário da prefeitura. O certo é que eu soube recentemente que essa ETA naquele momento não funcionava e o abastecimento da população continuava sendo pela ETA antiga, que inclusive visitamos, e não vamos mostrar o vídeo aqui, eu acho que, não sei se alguém vai mostrar, mas que mostra o estado de tratamento de água, com muitas aspas, tá? Muitas aspas de tratamento de água que acontece naquela estação. Tá? Aqui também algumas amostragens de solo, enfim.
Desculpa, pessoal, passar um pouco rápido, tá? Mas é porque o tempo urge, tá? Pessoal, aqui a gente tem alguns parâmetros físico-químicos que são inclusive medidas em si. Essas medidas em si são medidas que nós fazemos no momento da coleta, tá? Com sondas multiparâmetro, elas têm todas essas medidas. Esses dados aqui de pH, esse oxigênio dissolvido, potencial redox, eles são dados importantes. Contudo, por si só, eles não indicam um parâmetro, eles não indicam uma qualidade dessa água, tá? Mas são importantes quando avaliados junto a outros parâmetros químicos, ok? Mas nos chama a atenção o pH muito baixo no ponto A20, que é um ponto que é um poço, tá? E a gente vai falar um pouco desse poço, porque ele é um poço que ele fica no meio das residências e as pessoas se abastecem, tá? As pessoas se abastecem, usam aquela água para o consumo, normalmente, tá? Essa questão desses pontos que estão fora do parâmetro, porque o parâmetro mínimo do pH é 6, tá? Eles tem muitas questões que têm que ser avaliadas, como inclusive a formação geológica daquela região, tá? Então, por isso que esses parâmetros, sozinhos, eles não estão as referências de qualidade, porque eles também estão muito associados à formação geológica da região, que pode contribuir para um pH mais baixo e mais alto. Claro que, por exemplo, quando nós vimos um pH próximo de 3, tá? Naturalmente, se percebe que ali há necessidade de alguma intervenção e verificar o que está causando, porque a variação já é muito alta, no nível mais baixo, metade, no nível mais baixo é 6. Assim como o outro. Esse parâmetro de oxigênio dissolvido, que é importante, porque esse oxigênio dissolvido é o oxigênio que está disponível no corpo d'água. Quando a gente pensa no balneário, ele é importante porque essa quantidade de oxigênio garante a vida da biota daquele balneário. E nesse ponto específico, é uma água que ela vem direto da mineradora. Ela não tem contato, ela passa por uma tubulação debaixo da rua e é lançada no igarapé, tá? E ela apresenta aí um oxigênio dissolvido muito baixo. Isso, fatidicamente, vai gerar uma baixa quantidade de oxigênio dissolvido naquele corpo d'água que pode gerar mortandades e pode gerar uma redução da população da biota naquele corpo d'água. Aqui são os parâmetros do cálcio, magnésio, físico-químicos, que são associados a características organolépticas, tá? É o anexo 11 da portaria 808 e 881, tá? Alguns poucos parâmetros estão fora, a gente vê uma alta concentração de ferro nesses pontos 3 e ponto 4, que são esperados que esse ponto 4, mais uma vez, é aquele fluente que vem diretamente da mineradora, e o ponto 3 é um braço que é o braço do vala, tá? Pessoal, eu nem comentei. Esses pontos que eu estou falando, pode parecer repetitivo, mas vou falar eles depois da segunda campanha, essa aqui é a primeira, tá? Nós fizemos uma campanha em setembro do ano passado, tá? Entre, acho que o dia 6 e dia 7, e fizemos uma campanha já esse ano, entre os dias 20 e 21. Por que isso? Porque quando se trabalha com dados ambientais, precisamos considerar a sazonalidade. Então, fazendo geralmente uma análise de coletas no período de estiagem e coletas no período de chuvoso, que foi o que nós fizemos agora. Aqui a gente tem uma característica que é a alcalinidade. Essa alcalinidade, ela trata-se sobre a resiliência que o corpo d'água tem a contribuições ácidas, tá? Esse parâmetro, ele não tem referência nas legislações. Contudo, na literatura estabelece uma alcalinidade adequada acima de 20 e menor que 200. Nesse caso aí do ponto 3, a gente tem uma alcalinidade que precisa de uma intervenção, verificar o que está causando essa alcalinidade tão alta. Aqui, nós temos agora os dados microbiológicos da primeira campanha. Vocês vão observar que nem todas as amostras foram analisadas, foram feitas análise microbiológica. Isso se deu dada a dificuldade de fazer esse transporte das amostras. Professor, qual é o problema de transportar amostras? Não tem carro no Dr. Frediana? Não tem. A questão é que essas amostras, para fazer análise microbiológica, nós precisamos analisá-las em um tempo menor que 24 horas do horário da coleta. E como não se havia feito devido à organização e planejamento sobre como se daria esse transporte,
houve uma opção no campo de coletar exclusivamente as amostras de água de consumo humano. E isso é preocupante, porque mesmo essas águas de consumo humano, pessoal, quando eu falo água de consumo humano, é porque eu não quero me arriscar a chamar essa água de potável. Tá? Então, essa água de consumo humano, elas estão nas caixas d'água e nas torneiras. E aqui, a gente vai ver que os coliformes totais que são previstos para a portaria 888, que é a que estabelece a questão da potabilidade da água, mais uma vez falando sobre ela estabelece a ausência de coliformes totais. E em todas as amostras de água do consumo humano, ela apresentou minimamente uma quantidade de coliformes fecais. Claro, em algumas amostras uma quantidade menor, em outras maior. Mas a previsão é que não haja nenhuma presença de coliformes fecais. E qual é o problema? Ah, professor, tem coliformes fecais no meu corpo. Todo animal de sangue quente tem, fato. Mas esse é um parâmetro que indica, tá? Ele é um indicador da presença de atividade antropogênica, seja por contaminação por algum tipo de esgoto doméstico, industrial, ou fossa, enfim. É algo a ser considerado, tá bom? Agora, passando para a análise de metais, aí nós temos aí a tabela praticamente toda amarela, né? Essa indicação de amarela é quando a gente tem a concentração de metais de água, que elas superam os valores estabelecidos na legislação. E aí a gente já está agora usando como referência, não mais exclusivamente a portaria 888. Pessoal, estou falando muito rápido? É com medo da Dalila aqui, viu? Então, com a portaria 888 e a resolução CONAMA 357, tá? Que trata também desses corpos d'água. Como nós sabemos, os corpos d'água do Maranhão, eles não são classificados adequadamente. Todos são considerados classe 2, tá? Então, nós temos aqui, ó, arsênio, cádmio, mercúrio, níquel, chumbo. Todos esses elementos estão em quantidades acima do valor máximo permitido. Se vocês observarem essa tabela, nós estamos trabalhando com miligrama por litro. Há amostras aqui que estão com 100 a 1000 vezes até maior que a concentração estabelecida, a concentração mínima permitida. Aliás, desculpa, o valor máximo permitido. E é sempre bom ratificar que a gente está falando de metais tóxicos. Aqui a gente tem uma mescla da tabela periódica que pode gerar desde infecções cutâneas, ou simples coceiras, até problemas neurológicos. Como a gente tem aqui a presença do arsênio, e o chumbo e o mercúrio que são associados. Além de terem esses efeitos mutagênicos e acumulativos associados a esses metais. Então, nós estamos gerando, essa comunidade está recebendo essa água com concentrações de metais tóxicos extremamente alta, com valores acima do permitido. E não é a preocupação de um único metal desse estar acima do valor permitido, ela já é para ser grande, é para haver uma intervenção. Tá? Mas quando são vários, fica bem claro que é algo que tem que ser feito em relação à condição e à qualidade da água que essas pessoas estão consumindo. E aqui eu quero, nesse primeiro momento aqui, nessa primeira campanha, a gente também não fizemos a coleta de todos esses pontos por algumas dificuldades. E foi inicial, como falou, foi uma análise preliminar nessa primeira campanha. Na segunda, a gente tem uma coisa mais completa. Mas desde a primeira campanha, pessoal, estou falando de setembro. Tá? Desde a primeira campanha, nós já conseguimos esses resultados que há uma grande contaminação, seja ela microbiológica, seja ela fisicoquímica, nas águas que estão sendo distribuídas para essas pessoas. Ah, professor, mas isso aí não é o pessoal que não lava as caixas d'água, que recebe água do carro-pipa? Na verdade, o relato que nós temos, que a gente conversa com as pessoas, é que eles limpam sempre que recebem, e o acúmulo de sujeira que é perceptível no fundo, e muito característico em todas as caixas d'água, é depois do abastecimento. Contudo, é de responsabilidade, de acordo com mais uma vez, pessoal, desculpa ser repetitivo, tá, com essa questão da portaria, mas de acordo com a portaria 888, essa responsabilidade de solução alternativa de abastecimento, coletiva e alternativa de abastecimento, ela é a responsabilidade de garantir a qualidade de quem é responsável pelo abastecimento. Certo? Seja município, seja o Estado,
ou seja, alguém outorgado para essa finalidade. Agora a gente vai entrar nos resultados da segunda campanha. Tá? Aí a gente já tem aqui os dados de potencial redox, todos fora, que tem uma expectativa, né, que acima de 200, pessoal, lembrando que esse também é um parâmetro que ele não é previsto nas legislações, mas ele informa a capacidade de recuperação e autodepuração de um determinado corpo d'água. E, mais uma vez, aqui nós temos o oxigênio dissolvido com valores abaixo do permitido na 357, para a maioria dos pontos, praticamente todos. Por outro lado, nós temos aqui as características físico-químicas associadas à questão organolética, que estão praticamente todos os pontos, estão dentro dos parâmetros. Contudo, a gente tem altas concentrações de cloreto, tá? Altas concentrações de cloreto e ferro em muitas amostras. Pessoal, é bom afirmar que essas altas concentrações de cloreto que nós observamos aqui são muito nas amostras de balneário, não são nas amostras de água de consumo humano. Ok? Eu acho que minha conexão caiu. Acho que aqui continua. Tá. Estou passando? Tá. Você consigo passar? Não, agora acho que estou passando. Oi, vocês nos escutam? Sim. Escutamos sim, Dalila. Sim? Sim, sim. Tá. Pronto. Normal. Tá aqui. Eu não estou vendo esses slides, mas o que importa é que vocês vejam. Aqui nós temos também a alcalinidade da segunda campanha, que aí nós já tivemos uma quantidade de pontos fora do especificado na literatura, tá, pessoal? Só estabelecendo essa diferença. Não é uma prescrição em nenhuma legislação do Brasil. É por levantamentos, por estudos, pela bibliografia do assunto, que trata que os valores adequados entre 20 e 200 miligramas. Agora, chegando aqui eu não sei o que é isso aqui, mas... Peraí. Agora, nós vamos falar sobre os metais pesados da segunda campanha. Pessoal, vocês estão vendo aqui que nós estamos comparando essa questão dos metais, mais uma vez, com a resolução comum 357 e a portaria. A gente observa a quantidade de metais pesados nessas amostras de água. Lembrando, fizemos coleta em setembro e voltamos a fazer em fevereiro. E o estado da arte, a condição que essa água está, ela só piora. Claro que espera-se isso também quando se tem no período chuvoso, a gente tem uma tendência, esses parâmetros, esses ambientais, terem uma certa piora. Por quê? Porque aí a gente tem um difusor de contaminação, que é a precipitação atmosférica. Então, ainda mais, quando tem um canal de contato adicional dos balneários com essa atividade de mineração. E todos esses contaminantes, eles são associados à atividade de mineração. E são contaminantes provenientes, por exemplo, provenientes de atividade agrícola, de pecuária, de costume. Não, essa contaminação ela está extremamente associada, isso vastamente na literatura é comprovado, com atividade de mineração. Certo? Então, a gente tem mais uma vez esses metais pesados sendo comprovados em água. Já estou concluindo, Dali. Tá? Aqui, outros pontos. Pessoal, agora desse ponto aqui, eu queria atentar para esse ponto 20, A120. Ele é um poço, novamente, que é um poço que eles chamam Poço da Paulista. Tá? Aí a gente é o único ponto que nós temos de água subterrânea. Tá? Essas concentrações que aqui nós temos de águas para água subterrânea, de metais, elas são indicativas, inclusive, na previsão lá aí a gente já está mudando para 420, que já dá um pouco de solo, aí solo trata, na resolução que trata de solo, ela também trata um pouco de limites para água subterrânea, a gente tem, inclusive, concentrações de metais acima do valor de investigação, onde é necessário algum tipo de ação para descobrir o evento que está gerando aquele tipo de contaminação. Mas persistiu aqui os valores altíssimos, que é 100, mais uma vez, chumbo, magnésio, entre outros. Pessoal, sempre ratificando, a gente tem aqui, desses pontos, pelo menos 10 pontos que são água de consumo humano. Não é uma contaminação porque abriu, uma mina parou de funcionar e começou a chover encheu d'água. Não. Isso são a água que é entregue na porta das pessoas, que por vezes chega pela encanação. Tá? São coletas que, por exemplo,
não são exclusivamente da caixa d'água, são coletas na torneira, fazendo processo de asepsia, com SWAP, com álcool 70, esperando 3 minutos para coletar, seguindo todos os padrões estabelecidos no Standard of Method, de água, off-water e environmental samples. Então, a gente tem uma série de parâmetros que foram seguidos. E ainda agora, com os resultados de solo. Esses resultados de solo, vocês perceberam que eu não mostrei na primeira campanha, porque eu fiz questão de mostrar esse efeito aqui do solo. Até porque no solo ele é mais perene os resultados, né? Eles não são tão efêmeros como o resultado das amostras de água. Então, vocês perceberam, eu vou fazer aqui, ó. A gente praticamente tem uma pequena mudança de legs, não sei se vocês estão vendo aí, mas é praticamente todos os pontos têm basicamente a mesma concentração desses metais, tá? E em solos, a gente vai ter uma concentração altíssima de arsênio, cobalto, cromo, ferro. Ferro já era esperado, inclusive, porque aquela região, estabelecida por relatório da Agência Nacional de Mineração, ela é muito rica em ferro. Então, se espera, assim, uma concentração muito alta de ferro. Mas os outros elementos estão em concentrações extremas, tá? Aí aqui a gente está com os gráficos de pizza, tá? Isso é fome. Então, na primeira campanha, a gente apresenta aqui que a alcalinidade, tá? A diferença, a gente tem um aumento, aquilo que eu falei para vocês. Quando se tem esse período de chuvoso, a gente tem uma piora nos parâmetros ambientais, né? Tá? A gente tem uma pesquisa de dados microbiológicos. Pessoal, esses dados aqui da segunda campanha, o gráfico está inadequado. Vamos lá. Então, aqui nós temos esse gráfico aqui sobre toda a segunda campanha, ele não está condizente com a verdade, porque de todos os pontos que nós temos lá, 25 pontos, apenas 2 estão dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos. Eu acho até que eu passei batido desse gráfico, eu não vi. Era para estar aqui, tá? Apenas 2, que são aquele ponto A4, que nós falamos, que vem direto da mineradora, então com pouca influência. E para aquele tipo de balneário, a exigência, os limites são mais permissivos, e também para o balneário do Cachimbo, que é aquele que a gente usa como referência por não ter sido atingido diretamente pelo rompimento da barragem. Mas todos os outros estão fora. Seja para um balneário que tem um limite máximo permitido de 1.000 colônias de bactérias por 100 ml, 1.000, tá? Porque a gente tem valores de 2.400 e mais, assim como para os outros de consumo humano, que a gente requer a ausência desses contaminantes. Aqui nós mostramos só para ter uma ideia de quantos os parâmetros foram mais altos, né? Aqui a gente tem na primeira campanha, valores mais altos foram de ferro, manganês, alumínio e zinco. Já na segunda campanha, a gente obteve resultados na matriz água com maior concentração de arsênio, ferro, magnésio e níquel. Vou passar um pouco mais rápido, e aqui nós temos o último gráfico, mostrando também como se dá essa distribuição desses metais, que são os mais preponderantes nesses pontos especialmente. No caso do solo, a gente teve na primeira campanha cobalto, cromo e níquel, a mesma coisa se repetiu na segunda campanha. E alguns parâmetros de ferro que têm alta concentração, seja nas amostras de água, seja na amostra de solo. Pessoal, peço desculpa por exceder o tempo, estou aqui disponível, e o importante é que essas contaminações, assim, no que diz respeito ao microbiológico, quando coletamos, fizemos também análise de cloro livre. O que é esse cloro livre? Ele é colocado na distribuição após o tratamento da água para garantir que essa água chegue sem esses micro-organismos vivos nas nossas casas. Mesmo nessas amostras que obtivemos cloro livre próximo do permitido, 0,2, 0,3, mesmo nessas amostras a gente encontrou micro-organismos. Isso pode indicar que a quantidade de patógenos, não posso afirmar que são patógenos, mas a quantidade de micro-organismos naquela água, ela era muito... Eu espero que vocês me ouçam bem. Eu sou professora Dulce Maria Pereira, da Universidade Federal de Ouro Preto, e quando a Dalila nos chamou a fazer esse trabalho, tivemos o privilégio de conseguir reunir o professor Ulisses, da Universidade Federal do Maranhão, o professor Evandro, da USP, e o
Rafael Baceto, que é doutorando da Unicamp, além de várias outras pessoas que têm trabalhado nas nossas equipes. A minha tarefa ficou muito fácil depois da apresentação do Dr. Ulisses e também da professora Rosalina Hidalgo, porque eu vou falar principalmente dos problemas socioambientais e o impacto para o presente e para o futuro, tratando um pouco também de bases científicas sobre o que ocorre em Arizona, principalmente porque a negação da ciência e a utilização de resultados científicos tem sido um instrumento muito forte das corporações em toda parte do mundo. Então, a produção de dados científicos, a organização desses processos em números e tabelas, como fez o professor Ulisses Magalhães, tem sido fundamental não só para a reparação, mas para também mostrar ao mundo o que acontece. Então, um pouco do contexto geopolítico desse processo precisa ser muito bem avaliado. Primeiro, porque nós estamos falando da Amazônia legal, não é? E, além do mais, bioma amazônico. O bioma amazônico tem características que jamais poderiam ser tratadas como são, e eu mostro a seguir. Então, Godofredo Viana fica na Amazônia Legal, fica no bioma amazônico do Maranhão, e assim deve ser considerado. Além disso, é preciso entender como se organiza essa população. É uma população, 81% é uma população negra, 18% uma população que se identifica como branca, e 0%, porque é um número absolutamente ínfimo de pessoas que se identificam como indígenas. Fora isso, a população urbana, não dava tempo de fazer o histórico, mas a população urbana, num processo muito perverso de urbanização, que eu nem diria rápido, mas veloz, chega a 63%, sendo que a rural foi reduzida a 37% em muitos poucos anos, e a gente pode, uma hora dessas, tratar desse processo, inclusive. 48% são mulheres, 52% homens, e a gente pode ver com o índice de desenvolvimento humano de 0,6%, que é muito, muito pequeno, principalmente considerando-se o tipo de empreendimento na região. Ainda é importante entender como se distribuem como se distribui o produto ou o resultado do trabalho em salários mínimos. Olha, vejamos bem, numa população negra total, desculpe, avançou aqui, é a pressa. Numa população negra total, numa população total de 10 mil, mais de 10 mil pessoas, com uma população negra de cerca de 8.527 pessoas, é preciso entender o que significa o desequilíbrio na renda. Olha, nós não temos uma pessoa negra que ganha acima de 10 salários mínimos. Temos 21 pessoas que ganham entre 5 e 10 salários mínimos e que estão localizadas absolutamente num processo distanciado do que é a vida cotidiana de Arizona. Nós temos 4 pessoas negras com salário acima de até entre 3 e 5 salários mínimos. Olha, é realmente impressionante quando a gente vê a diferença, não é, entre pessoas negras e não negras, e as poucas pessoas indígenas que se identificam como indígenas, né, porque que não chega a 1%, e aí o censo trata como 0%, mas não chega a 1%, pouco mais de 0,2%, apenas 17 pessoas ganham entre
1/4 salário mínimo. Então, essa discrepância na distribuição salarial mostra, inclusive, a desigualdade, a profunda desigualdade na distribuição do resultado do produto de trabalho das pessoas. Continuando, eu vou voltar a essa questão, ao fato de nós termos uma população que vive, e principalmente uma exploração minerária nessas unidades que são são manguezais e são unidades de conservação do Maranhão e amazônicas. Por que é preciso entender isso? É possível entender porque a própria empresa distribuiu, né, e produziu um material em que ela mostra, esse material é da própria Equinox Gold, em que ela mostra qual é a sua atuação em áreas, inclusive, de conservação no Brasil, não é? E mostra quais são a área de intervenção do projeto e o seu interesse e o que faz parte do seu plano estratégico de expansão. Vejamos o impacto, inclusive, nas áreas prioritárias, não é? Que são principalmente as áreas, essas áreas marcadas em amarelo, não é? E as áreas que são áreas de proteção maranhense. Quer dizer, a empresa declara o seu interesse em se expandir em áreas de proteção que vai da Amazônia que vão da Amazônia até o sul do Brasil, não é? As áreas para retirada de ouro. É claro que aí, como bem disse a professora Hidalgo, o projeto de expansão é um projeto de expansão principalmente nessas regiões, e é um projeto extraordinariamente ambicioso para a sua expansão. Eu volto a dizer, não é, da importância estratégica e de como vem sendo desconsiderado o fato de estarmos em áreas de proteção. Basta ver ali, não é, a região de Arizona, a região em que nós temos marcados aqui em vermelho, onde há licença para mineração, não é? Em vermelho e também em laranja. Olha onde chega esse processo de expansão e de mineração. E aí, as áreas em verde são as áreas onde há a solicitação e onde se espera conseguir fazer as minerações. O resultado é esse, não é? Esse desastre é um desastre tecnológico, é um desastre sociotécnico e não pode ser enquadrado de outra forma do ponto de vista técnico e jurídico. Por que é importante essa compreensão? Porque significa que foi a ação humana, aquilo que eu chamo de necroengenharia, engenharia para a morte, que inclusive desqualifica tanto o Brasil quanto o Canadá. Porque o Brasil e o Canadá são países que têm capacidade de engenharia capaz de dar conta desses processos, né? Pelo que eu saiba, essas áreas e essas barragens não são feitas de papel para que diluam com a chuva. Então, essa falácia que foi a chuva responsável pela ruptura, pelo desastre sociotécnico, é vergonhosa, inclusive. As empresas deveriam ter vergonha de dizer isso, porque isso significa nada mais, nada menos do que péssimo planejamento, desconsideração, tanto do risco, definitivamente ausência de precaução,
e o princípio da precaução é um princípio elementar em qualquer empreendimento, em qualquer construção, em qualquer intervenção humana, em qualquer ambiente. Então, essa região, não é? A falha nessa lagoa, nessa barragem, resultou numa contaminação, por exemplo, a gente pode ver aqui, da Lagoa Juiz de Fora, não é? E foi, sobretudo, o início desse processo de continuação do crime, de reprodução do crime, que é um crime socioambiental. É um crime previsto, é um crime que as leis indicam como socioambiental, não é? Além de tudo, pela falta de prevenção e de precaução, de avaliação de risco, mas também a ruptura em si já é um crime porque expôs a população, e a continuação do risco ocorre primeiro com a distribuição de contaminantes, e além disso, com a expansão do risco e a privação, a retirada de direitos legais, direitos constituídos, por exemplo, a retirada do abastecimento de água para as comunidades. E ainda, um aprisionamento das pessoas no que diz respeito ao consumo de água, que é resultado deste processo, deste desastre tecnológico. Então, esses são conceitos importantes, tanto para a abordagem jurídica, quanto para a abordagem científica, não é? É a ciência que está contando isso, e são as ciências, não só as ciências ambientais, como bem mostrou o doutor Ulisses Magalhães, são as ciências, a própria química, a físico-química, estão mostrando o que ocorre, o que ocorreu nesse lugar. É muito importante também considerar, eu vou mais no final falar um pouco disso, que é prevaricação e principalmente a conivência dos setores públicos. Olha, é importante, e lendo os relatórios, seria importante que as senhoras e os senhores lessem os relatórios, porque os relatórios mostram que havia uma atuação na cava, quer dizer, uma exploração na cava, que não estava licenciada, que não era de conhecimento nem do Estado, União Federativa, e nem mesmo do Estado Nacional, quer dizer, não era conhecida. E esse é mais um crime, não é? E é uma avaliação que eu acho ainda um pouco precoce, não é? É que foi essa atividade na cava que resultou na ruptura da barragem. Eu digo um pouco porque é preciso estudos profundos e vários estudos geológicos, não é? que são fundamentais para que se faça essa afirmação. Ainda, voltando um pouco ao que já foi dito aqui, e eu digo, a âncora científica, não é? É importante. Nós temos a questão da distribuição de chuvas, que temos discutido várias vezes, e lembremos-nos que nós temos uma estação meteorológica do IMET aqui em cima, ó, aqui na barragem da Lagoa do Pirocaba, e essas todos os dados climatológicos científicos mostram que não houve precipitação acima do previsto naquela região. De qualquer forma, esse é um argumento fragilíssimo, vergonhoso, que nos envergonha a todos dessas áreas da engenharia e das áreas de construção e tudo mais, porque definitivamente não se trata de uma realidade científica e é uma fake news, ou uma inverdade, portanto, uma mentira. Muito rapidamente, quero mostrar o que a gente enxerga dos satélites. É difícil enxergar por causa das nuvens, não é? É difícil enxergar todas essas imagens, e contamos aí também com o apoio da Universidade Federal de Pernambuco
na identificação mais precisa das imagens. Eles têm alguns equipamentos que permitem afastar um pouco as nuvens de onde nós precisamos enxergar. Eu vou mostrar primeiro de trás para frente, porque é um pouco uma forma de fazer a gente ver melhor. Olha, observemos esta área aqui da Arizona Gold Mine, que é como é colocada por eles. Vejamos, e essa aqui é no dia 2 de abril de 2021, portanto, praticamente poucos dias depois da ruptura da barragem. Vejamos como era essa imagem no dia 21 de fevereiro do mesmo ano. Observemos aqui a diferença em termos de imagem de satélite, que mostra o processo de expansão havido e o processo também de presença de resíduos havido. Aqui embaixo, não é, nos mapas vermelhos, a mesma coisa. No dia 31, isso aqui é uma técnica que a gente usa para conseguir mostrar melhor a cor. No dia 31 de janeiro, vejamos aqui o espaço de presença, não é? De elementos que são externos ao elemento natural do território, e vejamos aqui a diferença em 5 de abril de 2021. Então, quer dizer, o satélite não mente, não é? O satélite mostra lá, você pode ver também a área da Arizona Gold Mine, tudo isso mostra aí, é o uso da ciência para poder mostrar o que está de fato acontecendo. E só vou andar rapidamente em um processo que é o aumento da presença humana no solo, o avanço dessa presença humana em dezembro de 2018 e depois em junho de 2021. Há um estímulo permanente à ocupação desta área, obviamente de forma a possibilitar a presença dos negócios da mineração e a reduzir a área de preservação e a reduzir o conceito de preservação da própria área. Esses pontos já foram muito bem mostrados pelo Dr. Ulisses, eu só quero que se preste um pouco de atenção a essa distribuição aqui, quer dizer, toda essa região em vermelho é a região da mina de ouro, não é? O município de Godofredo Viana está aqui fora, que localiza a situação, e essa é uma área incrustada, como se pode perceber, em uma área de preservação. Finalizando, o professor Ulisses mostrou muito bem essas concentrações, e o que eu mostro aqui são os gráficos que permitem para a gente visualizar de uma forma complementar, não é, ao que já foi muito bem mostrado aqui, inclusive com gráficos, visualizar como ocorre essa distribuição dos contaminantes no espaço físico, né, o alumínio, o cobre, o zinco, o arsênio, o cromo, como esses contaminantes estão acima do limite, não é, da linha vermelha, e se formos estudar com cuidado, podemos ver qual é o resultado causado por esses contaminantes. A mesma coisa no solo, lembremos-nos que, além daquela pilha de rejeitos na entrada da cidade, que fica a cerca de, segundo já me disseram, no máximo 10 quilômetros ou 8 quilômetros da cidade, e que distribui contaminantes e tudo mais. Nós ainda não fizemos outros estudos, mas imaginemos o que as pessoas estão respirando nesse lugar, até porque, como bem sabemos, tanto a água evapora e, portanto, muitos contaminantes vão para o ar, da mesma forma que vão para o ar e são distribuídos pela poeira
inclusive pela poeira que está nas casas e que penaliza tanto as mulheres, principalmente porque fica para a mulher essa tarefa do trabalho doméstico, da limpeza, do cuidar dos doentes, do cuidar das crianças, e o quanto crianças e pessoas idosas são prejudicadas. Há metais e metalóides aqui, eu vou citar um só, o manganês, que para crianças e para idosos causa danos praticamente irreversíveis no organismo. Por fim, é só lembrar que o processo de Arizona é um processo que vem se expandindo no mundo e que ali está instalado de forma lamentavelmente exemplar. A minerodependência, quer dizer, um modelo de dependência da mineração, causa e leva à minerocorrupção, eu diria não só a corrupção, como também a prevaricação, não é? Porque os poderes públicos estão prevaricando. Todas as pessoas daquela cidade precisariam estar fazendo exame de sangue, por exemplo, na área da saúde. Todos aqueles patógenos que o doutor Ulisses falou deveriam estar sendo analisados, porque sabemos quais são as doenças que estão causando. Então, é só um exemplo de prevaricação, porque certamente a identificação do crime, o fato, e o doutor Ulisses foi muito elegante, não é? Eu sou diplomata, mas ele é que foi o diplomata dessa discussão, mas o doutor Ulisses foi muito elegante ao dizer do estado das duas etas. Ninguém de nós quereria que os nossos filhos ou nós mesmos ingeríssemos aquela água. Eu fiz uma experiência em outro local onde eu fiz pesquisa. Num bar onde as pessoas bebiam, eu levei garrafinhas de água, né? E disse: olha, eu queria saber, vamos tomar essa água todos juntos? E aí eu quero mostrar para vocês o que tem nela. E aí mostrei, né, para os engenheiros e trabalhadores das empresas o que continha aquela água que vinha sendo distribuída para a população. Então, esses territórios, a Arizona foi transformada em um território de sacrifício da mineração para a mineração de ouro. Isso gera minero-subserviência, porque quem não é corrupto cede à pressão e é subserviente ao poder da corporação. Um exemplo foi a prisão das mulheres e a agressão dos policiais às mulheres, que esses policiais trabalham para quem? Para garantir a segurança de quem? E vão prender mulheres, porque as mulheres estão dizendo que não vão dar aquela água para os seus filhos e querem água limpa. E isso, no mínimo, se não for minero-corrupção, é minero-subserviência. E com certeza, o Estado brasileiro, o conjunto das instituições públicas e as instituições de justiça estão atuando nesse contexto de minero-conivência, porque há uma conivência do Estado, das suas instituições e, com certeza, das instituições de justiça, o que inclui aquelas do Estado e aquelas que têm a função de fiscalizar o Estado, de Ministério Público a, certamente, as instâncias locais. E, finalizando mesmo, lembrar que esse processo é um processo que pode ser definido, e eu estou dizendo para vocês, a Arizona nos serve como exemplo científico e técnico, primeiro, de um processo que é medieval, o mesmo processo que foi da ocupação do Saara, o mesmo processo que é a ocupação das áreas de petróleo, o mesmo processo, que é a construção da hegemonia da Equinox Gold, por meio do ecocídio, porque todo o biossistema, toda esse biossistema amazônico, o ecossistema amazônico está sendo ali submetido ao ecocídio. Há um assassinato da cultura local, que também tem um impacto econômico enorme, porque quem vivia do peixe, a importância do peixe é enorme, não é? Nós sabemos essa importância,
e quem vivia disso passa, inclusive, aliás, com toda a população de Arizona, a estar submetida à insegurança alimentar depois desse processo. Já era uma região que precisava ser muito bem acompanhada, não só pela pequena mineração e as práticas da pequena mineração, inclusive por falta de educação ambiental, de apoio técnico e tudo mais, mas esse risco se expandiu. E os conhecimentos da comunidade estão sendo as práticas, o encontro, as redes de contato, tudo isso submetidas a esse processo de epistemicídio. E devidamente etnocídio, porque com uma maioria de população negra, uma pequena população indígena, porém muito importante e expressiva, porque, afinal de contas, o Brasil eliminou quase todos os seus povos nativos, então essas porcentagens são realmente pequenas, não é? Então, 0,02 são pessoas, não são números. Então, as pessoas que estão tendo a sua saúde fragilizada, a carga mental extraordinária em função desse processo. As mulheres que têm, além de toda a questão de manutenção da estrutura familiar, porque é uma estrutura extraordinariamente patriarcal, ainda o aumento dos serviços e as doenças e tudo mais. Então, esse é um processo também de etnocídio. Essa é uma avaliação que pode ser feita em qualquer área das ciências sociais, não é? Eu agradeço a oportunidade e a parceria das minhas parceiras e parceiros, não é? Das várias universidades, das várias instituições que estão trabalhando conosco. É um trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, por isso bastante complexo, e, ao mesmo tempo, gostaria de dizer que, mais do que um compromisso técnico-científico, nós temos o compromisso humano também com esse trabalho. Eu preciso dizer para vocês, eu tenho um programa de televisão me esperando sobre outro assunto e eu preciso sair em breve. Então, eu queria pedir licença da Lila, e o professor Ulisses está aqui, ele pode responder a tudo, porque ele conhece profundamente esse processo e tem sido também o nosso grande coordenador nessa área de análise de solo e de água, e daqui a pouco nós vamos avançar para outras análises. Dizer que nós somos universidades públicas, que não há, além de um suporte muito eventual e fundamental para transporte, alimentação e tudo mais, eventualmente para material, estes trabalhos são feitos no âmbito das universidades públicas, cumprindo a nossa responsabilidade de devolver não só o investimento financeiro, não é, nosso salário, mas como o investimento ao longo das nossas vidas, uma vez que praticamente todos nós também somos oriundos do ensino público. Olá, professora Dulce, Rosalinda, gostaria de agradecer a participação. A gente ainda está com problema com o retorno com a mesa em São Luís, no Maranhão, mas eu desde já gostaria de liberar vocês. Vocês foram ouvidas, deu tudo certo lá para os jornalistas que estavam presentes, e a transmissão agora continua com a finalização lá em São Luís, com a mesa que está lá presencial.